Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos em mais uma Betel Dominical. Que bom ouvir sempre que a editora Betel tem trazido grande impacto através destes vídeos. Se inscrever, curtir, compartilhar, nos ajuda a encontrarmos o caminho para melhor preenchermos as debilidades e situações que impliquem que a editora Betel assim faça através dos seus vídeos. Juntos vamos crescer, vamos desenvolver e vamos promover a escola bíblica dominical no Brasil e no mundo. Queridos irmãos, o nosso tema está baseado justamente no assunto do trimestre. Estamos estudando o movimento pentecostal, a chama que continua a incendiar o mundo. Essa chama ocasionada pelo Espírito Santo é quem é a nossa maior matriz. Deus tem nos abençoado neste aspecto. Comentarista deste trimestre é o Bispo José do Carmo. Queridos irmãos, hoje trataremos a lição de número 9, onde falaremos sobre o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. O texto áureo vamos ler que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. Na verdade aplicada, leremos que cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais a Deus para que a chama do Espírito não se apague. Vamos preencher o objetivo da lição com 3 elementos. Ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou no Brasil, conhecer a chegada do pentecostalismo no Brasil, identificar a trajetória pentecostal no Brasil. Os textos que usaremos como referência está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de número 1 até o 5. Vamos orar então e vamos orar para que Deus conserve a chama pentecostal no Brasil. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos que estão conosco, oremos. Bendito e maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por mais este momento. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos guie, nos dirija, nos inspire e nos ajude para que os nossos corações continuem ardendo pela presença do Senhor, pela exposição da Tua palavra, pelo anseio em buscarmos mais do Senhor. Que assim seja com cada aluno e professor, para a edificação da igreja e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de escola bíblica dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Nesta lição, nós abordaremos as primeiras experiências do batismo com o Espírito Santo, com essa evidência de falar em línguas estranhas no Brasil, as experiências pentecostais, tanto vivenciada por Gunnar Vingre e Daniel Berg, antes da chegada ao Brasil, e a evolução do pentecostalismo com a chegada destes 2 brilhantes missionários em Belém do Pará, onde ensinaram a doutrina pentecostal. É sobre este tema e este assunto que vamos abordar, e eu convido com muita alegria o pastor Marcos Santana para proceder com o tópico de número 1, onde nos fala sobre o protopentecostalismo. Irmãos, a verdade aplicada
ela nos exorta sobre a importância de cultivarmos o anseio por buscarmos mais de Deus. E aí me veio à memória 2 textos bíblicos. Salmo 42, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. E Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. São textos que introduzem bem o tópico 1 da nossa lição, onde veremos a ação do Espírito Santo no Brasil antes da chegada tanto do italiano Francescon e também dos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Tópico 1, o proto-pentecostalismo. Nós veremos aqui, nesse tópico, exemplos, fatos que atestam que o vento já estava soprando em terras brasileiras. A partir deste estudo, é possível atestarmos que Celina Albuquerque, em 1911, em Belém do Pará, na verdade, não foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Subtópico 1.1, Fritz ou Frederico Matulati. Ele chegou no Brasil em 1893, vindo da Alemanha, e ele já chegou aqui com cerca de 14 anos de idade. Ele veio com seus pais e se instalaram ali no Rio Grande do Sul. O seu pai organizou a primeira igreja batista alemã no Brasil. Frederico, ele frequentou o Seminário Batista Alemão nos Estados Unidos entre 1902 e 1909. E aí, quando eu estava lendo esse fato, é importante nós trazermos à mente o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E nós já vimos isso em lições passadas. Uma verdadeira efervescência pentecostal. Então, não há nenhum exagero de nós pensarmos que Frederico, ele também já tinha conhecimento dessa efervescência. No Brasil, retornando ao Brasil, ele foi pastor em Porto Alegre e exerceu o ministério itinerante. Interessante que, mesmo sendo um pastor batista, a história mostra que ele era reconhecido como um pastor piedoso e fervoroso. O pastor Matulati, ele fez anotações no estudo bíblico sobre a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E ele assim pontuou: quando conduzido pelo Espírito, nem no mais desolado deserto estarei sozinho. E aí, quando eu estava lendo essa observação dele, me veio à mente o seguinte pensamento: verdadeiramente, o Espírito Santo, ele conduziu o pastor Matulati a águas mais profundas. Vide o testemunho que encontramos no texto da lição sobre as suas experiências pentecostais. O vento estava soprando já no sul do Brasil. 1.2, Paulo Malaquias. A experiência pentecostal deste servo de Deus, segundo a história, se deu em 1908, também no Rio Grande do Sul, quando ele já era pastor da Igreja Batista. Interessante que ele testemunhou em diferentes igrejas por onde ele passou, ele testemunhou que havia crentes que também tinham uma experiência pentecostal. Antes da fundação das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, Gunnar Wingren, ele recebeu correspondência sobre experiências pentecostais que estavam ocorrendo naquele estado. Malaquias, ele, desde o novo, segundo a história, a sua conversão
ela se deu, ele tinha mais ou menos 18 anos, então desde essa época ele já demonstrava ser fervoroso na evangelização. Então, eis aqui mais um exemplo de alguém que também foi alcançado pelo vento do Espírito que soprava. E tempos depois é que ele foi se unir à Assembleia de Deus. Glória a Deus que esse vento continue soprando. 1.3, Pedro Graudin. Ele nasceu na Letônia e em meados de 1900, várias famílias evangélicas, elas chegam aqui no Brasil. A Igreja Ortodoxa Russa, ela tentou extinguir, num determinado momento, outras religiões, inclusive o protestantismo. O pastor batista Pedro Graudin, ele chega no Brasil em meados de 1900 e se instala em Santa Catarina. Cedo, ele perdeu os pais e foi criado por um pastor metodista. Olha aí, um resquício do pietismo, um resquício do desejo de viver mais da comunhão com Deus. Em 1909, o pastor Graudin, ele tem a sua experiência pentecostal e recebe o dom de profecia. Portanto, antes da chegada de Gunnar Wingre e Daniel Berg aqui no Brasil. Mas somente em 1933 é que ele passa a fazer parte da Assembleia de Deus. E quando eu estava estudando essa matéria, me veio à mente do avivamento que ocorreu na Letônia. Isso me saltou aos olhos porque a missionária Zélia Brito Macalão, numa entrevista em 1979 no Mensageiro da Paz, ela faz menção que o pastor Macalão, ele traduziu 8 hinos do inário editado por ocasião do avivamento na Letônia. Entre estes, um dos tais, Manda a chuva, Senhor. Então, a Letônia, num determinado momento, mais especificamente entre 1729 e 1743, ela sofreu a influência pietista, ela sofreu a influência dos irmãos morávios. Eles tiveram que deixar a Letônia, mas os hinos espirituais daquela época permaneceram. Inclusive, é possível que alguns desses hinos tenham sido esses que nós cantamos hoje. E quando Pedro Graudin ele estava em casa, ele recebe uma mensagem profética dizendo que estava chegando um grupo de irmãos. A família pensou que ele estivesse delirando e chegou a considerar a hipótese de levá-lo para Florianópolis. Mas, dentro de algumas horas, chega uma caravana de crentes, junto com o pastor André Bernardino, na casa de Pedro Graudin. E aí ele compreendeu que verdadeiramente o que ele tinha experimentado antes era o batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras. Que Deus abençoe. Pastor Marcos Santana, muito obrigado, querido amigo, por nos ensinar que o período inicial do pentecostalismo no Brasil é, por alguns teólogos, de proto-pentecostalismo, ou chamado por alguns teólogos de proto-pentecostalismo. Deus abençoe, pastor Marcos, e com muita alegria o tópico de número 2, vamos tratar os precursores do pentecostalismo no Brasil. Convido o pastor William Barros para que proceda com este comentário tão importante. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, pastor Paulo Ricardo e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria inicialmente de mandar um enorme abraço para o povo querido do Ministério de Madureira, em Tocantins. Pessoal de Paraíso, Tocantins, pessoal de Miracema e o pessoal de Palmas. Nós estivemos ministrando um seminário lá, pregando. Foram dias maravilhosos. Em junho, vamos estar de novo aí. Pastor Wellington, pastor Valdir e o pastor João Paulo. Meus irmãos, o pastor Marcos Santana já trouxe no tópico 1 para nós uma introdução, um preâmbulo, o início do movimento pentecostal no Brasil. Trouxe aqui personagens e a história que marcou esse início, essa introdução ao movimento pentecostal. Na sequência, nós entramos no nosso tópico 2.
E esse é um ponto importante para os professores. Os professores precisam ter atenção para não gastar tempo excessivo no tópico 1, porque o tópico 2 é muito importante na sequência histórica para que os alunos possam entender a realidade do movimento pentecostal do Brasil. Quando a gente entende isso, e sendo bem objetivo aqui, nosso tópico 2 vai falar dos precursores do pentecostalismo no Brasil. E a gente já começa, o nosso autor vai mostrar, frisando a data, 1910, mostrando a chegada de dois personagens importantes aqui. Primeiro, o italiano Luigi Francesco e Daniel Berg e Gunnar Vingri. Ambos vão ser os precursores da Assembleia de Deus, os fundadores da Assembleia de Deus, e o italiano Luigi Francesco, o precursor aí da congregação cristã no Brasil. São os precursores do movimento pentecostal no Brasil. Já tendo entendido isso, nós vamos começar a conhecer esses personagens. No caso nosso, Daniel Berg e o Gunnar Vingri. O tópico 2.1 vai falar sobre a experiência pentecostal de Gunnar Vingri. Irmãos, resumindo a história dele, ele nasceu em 8 de agosto de 1879 na Suécia. Ele veio de uma família batista, ou seja, nasceu no lar cristão. Ele começou a trabalhar com a profissão do seu pai e foi jardineiro até os 19 anos de idade. E em 1897 foi batizado nas águas e passou a ensinar na escola bíblica dominical. Passou a se dedicar ao ensino. Nesse tempo ele tinha 19 anos de idade. Em junho de 1903 ele foi para os Estados Unidos, para o Kansas. Em 1904 foi para Chicago para estudar e se preparar também para o ministério. Ele sentiu que tinha um chamado e foi estudar, foi se preparar. Em 1908 ele se tornou pastor na primeira igreja batista em Michigan, nos Estados Unidos. E nesse tempo ele despertou para buscar o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Ele entendia pelas Escrituras ser esse o padrão bíblico do batismo com o Espírito Santo e a realidade do batismo com o Espírito Santo. Estava convencido que o batismo com o Espírito Santo era uma realidade atual para o seu tempo. E então, nesse tempo, como pastor da igreja PIB, lá em Michigan, começou a buscar o batismo, até que o recebeu. Foi nesse tempo, foi nesse ambiente que ele conheceu o companheiro, o grande companheiro do ministério dele, que se tornou, junto com ele, o cofundador das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg. Então a gente vê aí, nesse breve relato no ministério de Vingri, a importância de estudar, a importância de se preparar, a importância de acreditar e a importância de avançar na direção do que você tem certeza que é a direção de Deus para a sua vida. Muitas pessoas acabaram não vivendo o maior ou o melhor de Deus porque tiveram medo de dar o próximo passo. Daniel Berg, no tópico 2.2, nós vamos ter contato com a sua história. A sua história é uma história muito importante, uma história mais longínqua com a de Vingri. Vingri morreu de forma precoce, na década de 30, porém, Daniel Berg vai nascer em Vargön, na Suécia, em 19 de abril de 1884. Em 1899, ele foi batizado nas águas, ele tinha 15 anos de idade na época. Ele chegou aos Estados Unidos em 1902 e foi trabalhar numa fazenda. E nesse período, um pouco à frente, ele se mudou para Pensilvânia e foi trabalhar na metalurgia. Ele se tornou fundidor de aço. Depois de algum tempo, ele voltou para ver seus pais na Suécia e descobriu que seu melhor amigo de infância, Levi Petrus, estava numa cidade próxima exercendo o ministério e pregando também sobre o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Ele teve enorme influência sobre Daniel Berg e nesse tempo Daniel Berg também passou a buscar o batismo com o Espírito Santo até que o recebeu. Foi nesse ambiente, como nós já vimos antes, que ele conhece Gunnar Vingri. Os dois trocaram as suas experiências, comentaram como tiveram experiência com o Espírito Santo e o forte chamado missionário que sentiam, e então não tiveram dúvida, se uniram. E em 1910, ele passou a congregar com Gunnar Vingri. Gunnar Vingri se tornou o pastor dele nesse período. Ele passou a congregar, a ser obreiro junto com Vingri, até que em 5 de novembro de 1910, por uma revelação que receberam de Deus, eles pegaram um navio e viajaram para o Pará, para desembarcar 14 dias depois no porto de Pará, no porto de Belém do Pará, aqui no Brasil. E aí vai ter início o maior movimento pentecostal do mundo,
a Assembleia de Deus. No nosso tópico 2.3, nós vamos ver aqui sobre a experiência pentecostal de Levi Petrus. Nós já falamos dele aqui, foi um grande companheiro e amigo pessoal de Daniel Berg, foi compatriota deles também na Suécia, e foi uma grande influência e ajudou a fundar e ajudou no crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. É interessante, meus irmãos, que a história deles, depois de 20 anos da Assembleia de Deus fundada no Brasil, Levi Petrus veio até o Brasil para ministrar numa grande conferência aqui para obreiros e líderes. Trouxe mensagens simples, porém poderosas e bíblicas, despertando para que os obreiros buscassem a presença do Espírito Santo, renovo espiritual, uma vida baseada em santidade e na palavra de Deus. E esses são os alicerces e os fundamentos. Agora, cada professor e aluno que está assistindo essa aula, o que pode se extrair nesse tópico 2 dessas lições profundas da história desses homens? Vejam, Daniel Berg e Gunnar Wingre não tinham recurso financeiro, não conheciam o português, não falavam o nosso idioma aqui no Brasil, não conheciam absolutamente nada do nosso país, pegaram um navio, eles nem tinham dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, antes de viajar, eles receberam de Deus a direção de dar a oferta do valor que eles tinham para pagar as passagens, eles ofertaram. E depois Deus fez eles encontrar um homem, um servo de Deus que esperava por Wingre e entregou na mão dele um envelope com dinheiro. E o dinheiro era exatamente as passagens, o valor das passagens para o Brasil. Nesse momento eles tiveram certeza que era a vontade de Deus eles viajarem para o Brasil, para seguir a direção missionária. Irmãos, sem recurso, sem preparo, e vieram para cá. E olha aonde estamos hoje. Olha aonde chegou a Assembleia de Deus. Meus irmãos, muitos de nós hoje têm preparo, muitos de nós hoje têm currículo, muitos de nós hoje têm canudos, muitos de nós hoje dominam idiomas, temos na igreja pessoas extremamente preparadas do ponto de vista acadêmico, mas muitos de nós não avançou como deveria ter avançado, porque perdemos de vista o que marcou o ministério desses homens, o início do movimento pentecostal no Brasil: oração, fé, vida, independência do Espírito Santo e obediência à palavra de Deus. Esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Esses homens estavam prontos para obedecer qualquer que fosse a ordem e a direção do Espírito Santo. Esses homens estavam decididos a viver uma vida em comum, uma vida no sobrenatural de Deus. Muitos de nós está tão apegado, está tão seguro, que não quer sair da zona de conforto e não pode experimentar o que Deus tem para nós. A minha oração nessa aula é que Deus mova seu coração. Essa aula é Deus te chamando para sair da zona de conforto, para ouvir a voz dele, seguir a direção dele e viver na plenitude do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor William Barros, muito obrigado, amigo, por nos ensinar que o avivamento, então, ocorrido no dia do Pentecostes, na Rua Azusa, chegou no Brasil por meio de 2 pastores suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Antes de prosseguirmos para o tópico de número 3, gostaria muito que você curtisse, comentasse, se inscrevesse, compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. O tópico 3 eu vou abordar com você o avivamento pentecostal no Brasil. A mensagem pentecostal no Brasil chegou com intensidade e rapidamente se espalhou, transformando a realidade espiritual deste país que nós habitamos, moramos, proclamamos e pregamos Cristo neste lugar. Esse movimento começou com a chegada dos missionários no norte do Brasil, mais especificamente em Belém do Pará, no início do século XX. O 3.1 vai nos orientar acerca da chegada dos missionários em solo brasileiro. Foram 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, movidos por uma convicção divina e por uma mensagem profética que foi lhes entregue através do grande avivamento que estava ocorrendo na América. Lá em Chicago, eles recebem esta palavra
e saem então dos Estados Unidos para direção a Belém, conhecido como Belém do Pará, a região norte do Brasil. Desembarcam ali e, desembarcando em novembro de 1910, eles trazem consigo esse fervor espiritual. Cheios do Espírito Santo, eles deram início a esse movimento que mudaria para sempre o cristianismo brasileiro. O 3.2 nos orienta acerca das primeiras chamas do avivamento. Ao chegarem a Belém, os missionários foram então acolhidos por uma igreja local. Essa igreja era uma igreja batista, onde começaram a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Esses dons espirituais que nós tanto reverberamos, eles começaram a pregar e despertou o interesse também em outras pessoas, causando assim uma série de fatos que permitiu que o Espírito Santo despertasse naquele tempo para aquele movimento que estava acontecendo e para aquela comunidade local, que os membros aceitassem a mensagem pentecostal, enquanto outros também se opuseram. Entre os que abraçaram essa doutrina tão maravilhosa foram mulheres que se dedicaram à oração incessante, creram na promessa do batismo com o Espírito Santo e foram, em junho de 1911, em uma madrugada, uma delas experimentou em seu lar essa manifestação, a irmã Celina de Albuquerque. Esta foi a primeira mulher e pessoa a ser tocada pelo Espírito Santo, a receber no Brasil, por conhecimento, o dom de falar em outras línguas ou em línguas estranhas, com essa experiência espiritual que gerou até discordância entre algumas pessoas daquela comunidade local. Os missionários, então, junto com outros membros, acabaram sendo expulsos da igreja que estavam, e apesar desse revés, eles perseveravam-se unidos, buscando a Deus, e outros espaços alcançando assim números crescentes. E outras pessoas que desejavam também conhecer mais sobre essa experiência espiritual. Assim formaram-se as bases deste movimento que nós conhecemos e denominou-se como Assembleia de Deus, o surgimento dela, que é o que vamos aqui basear no 3.3. O surgimento da Assembleia de Deus, ou nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Em 1911, após o movimento ganhar inicialmente o nome de Missão Fé Apostólica, que era condizente com o que havia acontecido na Rua Azusa, ficou conhecido e denominado e registrado como Assembleia de Deus. Com as raízes em Belém do Pará, a denominação começou a expandir rapidamente, alcançando a parte norte do país, vilas, cidades e eventualmente também os grandes centros urbanos do Brasil. A Assembleia de Deus ganhou corpo como a maior denominação pentecostal do mundo, reconhecida pela ênfase no batismo com o Espírito Santo e a vivência da fé vibrante, da crença dos dons e a manifestação espirituais. Nos primeiros anos, por exemplo, os desafios eram muitos. Os missionários enfrentaram não só as barreiras culturais, como eu disse aqui, linguísticas, do idioma, dificultando às vezes muitas coisas, e as questões financeiras, as adversidades que existia de uma região tropical também, e o suporte que as igrejas poderiam ter, as organizações missionárias, eles não tinham essa questão tão latente, tão evidente para poder financiar e continuar pregando, mas eles confiavam na ação de Deus, que Deus supriria todas as necessidades. O movimento pentecostal é caracterizado por isso, porque encontrou um terreno fértil entre as camadas mais simples da sociedade brasileira, e isso o Espírito Santo de Deus falou com o missionário Gunnar Wingre em Chicago. A mensagem de esperança trouxe transformação a nosso humilde povo. Esses impactos foram tão grandes que em poucas décadas
a Assembleia de Deus se consolidou com uma força significativa no cenário religioso do país. Influenciou milhares de pessoas, marcando então a trajetória cristã de fé no Brasil. Eu ensinei, portanto, que os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre se instalaram em Belém do Pará, dando início à história da Assembleia de Deus no Brasil. Eu concluo nessa lição que a experiência pentecostal chegou antes mesmo de Gunnar Wingre e Daniel Berg, mas foram eles que trouxeram a chama do avivamento, tendo ambos fundamental importância no ensino do pentecostalismo e a propagação. Esta história tão brilhante da Assembleia de Deus no Brasil ecoa pelos nossos dias e por todas as gerações. Vamos orar, vamos suplicar, pastor Marcos Santana e pastor William, para que o Espírito de Deus continue a mover a nossa igreja e denominação, não só a Assembleia de Deus, mas outras denominações, pelo Brasil e pelo mundo. Pastor William Barros, orando a Deus. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, pedimos a tua bênção, a tua sabedoria e que teu nome seja glorificado acima de tudo. Que cada professor e aluno possam caminhar e palmilhar, ó Deus, nos passos do genuíno avivamento bíblico. Em nome de Jesus. Amém. Querido pastor William Barros, pastor Marcos Santana, nós cumprimos aqui mais um dever especial de comentarmos sobre este tema. Lembrando aos irmãos que nós teremos a lição de número 10, em que falaremos sobre o movimento pentecostal, neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Será muito importante, não falte, não deixe de participar. Filie-se a uma igreja, se você não está atrelado a uma denominação, busque pertencer a uma comunidade cristã e esteja junto, aprendendo a palavra de Deus. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.